Ei pessoal, esta noite nós vamos escorregar de volta no tempo para uma manhã no coração do Antigo Egito. E você não é qualquer pessoa acordando, você é o faraó. Sim, você, deitado em lençóis de linho mais finos do que qualquer coisa que sua cama moderna poderia oferecer, com a primeira luz de Ra entrando pelas janelas altas e pintadas. O ar tem um leve perfume de lótus e mirra, e em algum lugar além das paredes do palácio, você ouve os pássaros do Nilo chamando uns aos outros. Provavelmente você não sobreviveria a essa rotina matinal, não porque seja perigosa, mas porque começa tão cedo que até seu despertador de hoje se recusaria a tocar. Então, antes de se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Agora, apague as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave ao fundo, e vamos juntos entrar devagar na jornada desta noite. Você desperta antes do sol estar totalmente no céu, quando o palácio ainda está mergulhado em silêncio. Servos entram no aposento deslizando, pés descalços para não fazer barulho. A primeira coisa que sente é o frio do piso de pedra quando eles ajudam você a se levantar da cama. Seu corpo é lavado com água trazida do Nilo naquela manhã, misturada com óleos perfumados que deixam sua pele brilhando na luz crescente. É refrescante, mas também cerimonial. Você não está apenas se limpando, está se preparando para ser visto como um deus vivo. Enquanto se senta, outro servo aplica maquiagem nos olhos, traçando linhas de col preto que se estendem em direção às têmporas. Não é vaidade, é proteção. Você lembra que o col ajuda contra o brilho do sol e até contra infecções. Sim, até um faraó precisa se preocupar com inflamações nos olhos. Suas vestes são escolhidas com cuidado. Tecidos de linho brancos, tão finos que parecem quase transparentes, são enrolados ao redor do seu corpo, criando uma silhueta elegante. Colares de contas coloridas são colocados sobre o peito, e uma coroa simples, talvez o Nemes listrado, é posicionada na sua cabeça. Cada detalhe diz ao mundo que você não é apenas humano. Ao longe, começa a música do palácio, flautas e harpas em tons suaves. É o sinal de que o dia começou oficialmente. O cheiro de pão recém-assado invade o ar, misturado ao da cerveja de cevada, bebida básica dos egípcios. Você sente o estômago roncar, mas o desjejum precisa esperar. Primeiro vem a parte mais importante. Os sacerdotes chegam para recitar preces, purificando o ambiente e pedindo as bênçãos dos deuses para você e para o reino. Nesse momento, você se sente entre dois mundos, um humano sentado ali, mas também uma figura divina carregando o destino de milhares de pessoas. O peso simbólico já começa logo ao amanhecer, como se o próprio sol estivesse observando para ver se você está à altura do seu título. Você caminha por um corredor longo, com paredes cobertas de hieróglifos que contam histórias dos faraós anteriores. Alguns mostram reis recebendo o Ankh, o símbolo da vida eterna, das mãos dos deuses. Outros retratam cenas de batalha e vitória. Passar por ali é um lembrete constante. Você é parte de uma linhagem que deve manter a ordem do mundo. Amat. No pátio central, a brisa leve que vem do rio toca sua pele. As palmeiras balançam suavemente, e a luz dourada cobre as colunas pintadas. É quase impossível não se sentir poderoso, mesmo que uma parte sua pense no peso de toda essa responsabilidade. Fato histórico. Acredita-se que muitos faraós realmente passavam por rituais diários de purificação, pois eram vistos como intermediários entre os deuses e os homens. Curiosidade. Perfumes egípcios eram tão valiosos que alguns faraós eram enterrados com frascos deles, para levarem o cheiro consigo para a eternidade. E há quem duvide se todos esses rituais eram feitos exatamente como imaginamos ou se alguns eram reservados apenas para grandes cerimônias. Você finalmente se senta no trono para o primeiro compromisso do dia. O ar está cheio de expectativa. É só o começo, e você sente que o dia será longo e cheio de decisões que podem mudar o destino do Egito. O corpo do Deus precisa ser perfeito. É assim que eles falam de você, não como uma pessoa, mas como uma encarnação de algo maior. Quando você retorna ao seu aposento depois das preces, os sacerdotes já estão esperando com uma tigela de óleo perfumado. O líquido é espesso, dourado como mel, e eles o esfregam lentamente sobre seus ombros, braços e peito, murmurando palavras antigas. O cheiro é doce e picante, algo entre canela e resina queimada. É um lembrete de que sua carne não é apenas carne, é um templo. Você se sente imóvel enquanto cada parte do ritual acontece. Há um toque quase reverente, como se até encostar em você fosse um privilégio. Você se pergunta se algum desses sacerdotes já sentiu vontade de rir no meio do ritual,
Porque você sente. Imagine alguém do século XXI olhando para você agora, um adulto sentado, sendo untado de óleo como uma vela gigante. Mas não há espaço para risos aqui. Cada gesto é preciso, cada palavra dita no tom certo, para garantir que o corpo do faraó esteja alinhado com a ordem do universo. Depois disso, vêm os amuletos. Eles são pequenos, às vezes de ouro, às vezes de faiança colorida. Um escaravelho para proteção, um olho de Horus para manter o mal distante, um Ankh para garantir vida longa. Eles são colocados em pontos estratégicos do corpo, amarrados com cordões de linho. É como se você estivesse sendo montado peça por peça, transformado em algo que está além do humano. Você sente um peso diferente quando veste novamente as roupas. Não é só o tecido, é o significado de tudo. A cada manhã, você se reconstrói para o mundo, lembrando a si mesmo e a todos que olham para você que você é o centro do cosmos egípcio. Enquanto isso, na sala ao lado, os escribas já estão reunindo tábuas de cera e papiros com notícias do reino. Relatórios de colheitas, pedidos de construções, disputas entre vizinhos. Sim, até o faraó precisa lidar com problemas que parecem pequenos demais para chegar até ele. Mas se algo dá errado em qualquer lugar do Egito, a responsabilidade é sua. Você se aproxima da varanda e olha para o Nilo. Ele brilha como uma serpente azul sob o sol da manhã. Sem o rio, nada disso existiria, nem você, nem os templos, nem o palácio. Ele é o verdadeiro coração do Egito, e você sabe que seu reinado será lembrado por como lidou com ele, se as inundações foram boas, se o povo teve o que comer. Alguns faraós realmente participavam de festivais onde precisavam simbolicamente arar a terra ou lançar a primeira semente da estação, mostrando que eles eram parte ativa do ciclo agrícola. O som de tambores ecoa ao longe. É o anúncio de que o primeiro grupo de visitantes chegou para a audiência matinal. Antes de ir, um dos sacerdotes coloca na sua mão o cetro Eka, símbolo de autoridade. O toque frio do metal contra a palma faz você se sentir preparado, mesmo que uma parte sua queira simplesmente voltar para a cama. Você segue pelo corredor que leva à sala do trono. As paredes parecem ainda mais altas, e a luz do sol, entrando pelas janelas, cria feixes dourados que iluminam o caminho. É como andar dentro de um templo, e de certo modo é exatamente isso. Cada passo seu é observado, medido, lembrado. E você pensa, será que os deuses realmente estão prestando atenção ou será que tudo isso é mais para os humanos que te cercam? Você se senta no trono, e o som dos visitantes sendo anunciados ecoa pelo salão. Agora, você não é apenas você. Você é o Egito. As portas do grande salão se abrem, e o ar muda de repente. Você sente a corrente de vento quente misturar-se ao incenso queimada nos cantos, formando uma nuvem que parece viva. A multidão entra em silêncio, como se o som de passos fosse algo proibido. Você percebe como o piso de pedra amplifica tudo, o eco de cada movimento lembra que está em uma sala feita para impressionar, para deixar qualquer visitante com a sensação de estar diante de algo divino. Os primeiros a se aproximarem são os vizires e conselheiros. Cada um carrega pergaminhos, caixas ou pequenas estatuetas, símbolos de seus relatórios. Eles se ajoelham antes de falar, e você sente o peso da expectativa no ar. Eles contam sobre colheitas abundantes no delta, mas também sobre uma praga de gafanhotos em outra região. Você precisa decidir o que fazer, enviar grãos de reserva ou esperar para ver se a praga passa. É um jogo de equilíbrio, generosidade demais pode esvaziar os celeiros, mas dureza demais pode custar lealdade. Em seguida, chegam os representantes estrangeiros. Você os reconhece pelas roupas, diferentes das suas. Alguns usam túnicas coloridas, outros trazem turbantes e joias que brilham como fogo sob a luz do salão. Eles trazem presentes, vasos de cobre, tecidos finos, animais exóticos, cada oferta acompanhada de uma mensagem diplomática. Você sorri, acena com o cetro, e sente que, de alguma forma, cada gesto seu é uma peça num tabuleiro invisível. O mais curioso é que essas audiências não são apenas para resolver problemas, são também uma performance. O povo que assiste precisa acreditar que você é justo, poderoso e sábio, mesmo que por dentro você esteja pensando que preferia estar tomando café da manhã sozinho. Imagine se existisse rede social naquela época, alguém certamente faria memes com você segurando o cetro de um jeito torto. Os escribas, sentados ao lado, registram cada decisão em papiro. Nada escapa. Quem pediu o quê, sua resposta, até o tom da sua voz. Esses registros vão para os arquivos reais, o que significa que,
Tecnicamente, seu dia a dia está sendo transformado em história no mesmo momento em que acontece. Um fato fascinante é que, em alguns reinados, estrangeiros que vinham em missão diplomática eram obrigados a se jogar no chão e beijar o solo antes de falar, um gesto para lembrar quem tinha o verdadeiro poder. Alguns relatos dizem que havia até discussões sobre a profundidade da reverência, se deveria ser com a testa tocando o chão ou apenas com o corpo inclinado. Um mercador sírio pede autorização para negociar mais especiarias na região norte. Outro homem reclama de impostos altos. Você responde com calma, mas sabe que cada palavra será repetida lá fora, nas aldeias, como se fosse decreto divino. Quando a última audiência termina, você se levanta devagar. Seus músculos doem de tanto ficar imóvel. Os tambores soam de novo, anunciando o fim da sessão, e o salão se esvazia. O silêncio que sobra é quase tão pesado quanto o barulho de antes. Você se pergunta se alguma dessas pessoas viu você como um ser humano hoje, ou apenas como o trono no qual você estava sentado. Agora é hora de se retirar para os aposentos privados e preparar-se para o próximo ritual do dia. Mas, por um instante, você permanece no centro do salão, respirando fundo, sentindo o cheiro de incenso misturado ao pó de pedra. Por um segundo, você quase acredita que os deuses realmente estão olhando. Você deixa o grande salão para trás e caminha por um corredor estreito, iluminado apenas por pequenas lamparinas. O cheiro muda de imediato, agora é mais suave, uma mistura de pão recém-assado e mel. É o sinal de que o café da manhã está pronto. Sim, mesmo um faraó precisa comer antes de encarar outro dia de decisões que podem mudar o destino de um império. Você entra em uma sala ampla, com janelas altas que deixam entrar o sol da manhã. A mesa é longa, mas você senta sozinho, em uma cadeira baixa, feita de madeira escura e entalhada com símbolos sagrados. Servos entram em fila, trazendo pratos de pão de cevada, figos secos, tâmaras, mel espesso e um tipo de cerveja fraca que mais parece uma sopa de grãos. É denso, nutritivo e, para ser honesto, um pouco estranho para quem está acostumado com café e pão com manteiga. Ao lado, um cozinheiro corta carne de ganso assado, um dos pratos favoritos da elite. Você percebe que a refeição é simples se comparada às festas noturnas, mas ainda assim abundante. Nada aqui é casual, até o que você come é parte de um ritual. Há oferendas de comida colocadas em pequenos altares, para que os deuses participem simbolicamente da refeição. Um detalhe interessante: arqueólogos encontraram vestígios de cebola e alho em túmulos reais, sinal de que até os reis apreciavam temperos fortes. Imagine sentar à mesa com Ramsés II e sentir aquele hálito carregado de alho. O glamour do Egito antigo definitivamente tinha limites. Enquanto você come, os escribas aproveitam para ler relatórios em voz alta. Eles falam sobre o nível do Nilo, sobre tributos que chegaram de regiões distantes e sobre a movimentação de tropas perto das fronteiras. É como ter uma reunião de trabalho durante o café da manhã, só que com música ao fundo, porque músicos tocam harpas suavemente para manter o clima agradável. Entre um gole e outro, você observa os servos que trocam os pratos rapidamente, de modo que a mesa nunca fique vazia. Alguns carregam jarros de cerveja, outros trazem frutas frescas ou pão ainda quente. Você se pergunta quantas pessoas são necessárias para preparar uma refeição dessas todos os dias. A resposta é: muitas. Há padeiros, cervejeiros, criadores de gado e caçadores, todos trabalhando para garantir que sua mesa esteja sempre farta. Ao final da refeição, você participa de um pequeno ritual de purificação. Um servo derrama água perfumada sobre suas mãos, e você a seca com linho branco. Não é apenas higiene, é um lembrete de que cada ato seu deve estar alinhado com a ordem sagrada, Amat. Uma curiosidade é que alguns faraós tinham cozinhas inteiras dedicadas apenas a doces e sobremesas. Mel era um item valioso, usado em bolinhos e em bebidas adocicadas. Se você tivesse Instagram naquela época, essa mesa seria perfeita para uma foto com legenda: banquete minimalista para começar o dia, #FaraoLife. Com o estômago satisfeito, você sente uma onda de energia. O dia está apenas começando, e ainda há rituais a cumprir, relatórios para ler e templos para visitar. Mas, por um breve momento, o simples ato de comer faz você se lembrar que, apesar de ser considerado um deus vivo, você ainda é humano. Você se levanta, dá um último gole na cerveja espessa e se prepara para a próxima etapa do dia, a visita ao templo principal, onde deve mostrar aos deuses que está cuidando do Egito em nome deles. O calor do dia começa a se intensificar quando você sai do palácio e segue para o templo principal.
As pedras sob seus pés já estão mornas, e o som do vento do deserto se mistura ao murmúrio de preces vindas de todos os lados. Sacerdotes de túnicas de linho branco se alinham à sua frente, formando uma procissão lenta. Eles carregam incensários de cobre que soltam fumaça perfumada, enchendo o ar de um aroma doce e resinoso, provavelmente mirra ou olíbano. Você sente o peso do momento. Não é apenas uma visita ao templo, é um ato que reafirma que você é o elo entre os deuses e o povo. Cada passo seu é acompanhado de cânticos. Ao chegar ao pátio principal, você é recebido por estátuas colossais, olhando para você como se quisessem confirmar se está cumprindo seu dever. Dentro do templo, a luz muda. O ambiente é escuro, fresco e silencioso, exceto pelos cânticos que ecoam pelas paredes. Os sacerdotes conduzem você até o santuário interno, onde repousa a imagem do deus patrono da cidade. Ali, você deve realizar um ritual de oferenda. Você se ajoelha, estende as mãos e apresenta pão, flores de lótus e cerveja. Não porque o deus precise comer, mas porque o gesto simboliza que você está alimentando a própria ordem do universo. Algo fascinante era que os faraós eram considerados filhos de deuses, mas mesmo assim precisavam alimentar as estátuas divinas todos os dias. Imagine ter que preparar o café da manhã de uma divindade antes de começar o trabalho, nada como uma responsabilidade básica para lembrar quem você é. Os sacerdotes começam a entoar hinos em uma língua arcaica que você entende apenas parcialmente. O som é hipnótico, repetitivo, quase como um mantra. Você sente que o ar fica mais denso, como se algo invisível estivesse presente. Nesse momento, o sumo sacerdote unge você com óleos aromáticos. O cheiro é forte, mas agradável, e a sensação é refrescante. Depois, há a cerimônia de abrir a boca, um ritual simbólico em que você toca o rosto da estátua do deus com um instrumento sagrado. Isso serve para despertar a divindade e garantir que ela esteja pronta para ouvir suas súplicas e responder às necessidades do Egito. Em um canto do templo, há escribas registrando cada detalhe da cerimônia. Nada é deixado ao acaso. É como se fosse uma ata espiritual para garantir que ninguém no futuro esqueça o que foi feito naquele dia. E aqui vai um debate curioso. Alguns estudiosos questionam até que ponto os faraós acreditavam genuinamente em cada parte desse processo ou se, em alguns casos, participavam mais por obrigação política. Mas quando você está no meio dessa atmosfera, com os cânticos ecoando e as sombras dançando nas paredes, é difícil não sentir algo. Antes de sair, você passa por uma fila de pessoas que vieram trazer pedidos e oferendas. Elas se ajoelham quando você passa, como se bastasse sua presença para abençoá-las. É um lembrete de que, para elas, você não é apenas um governante, você é o intermediário entre o caos e a ordem. Quando a cerimônia termina, o sol já está alto. Você volta ao palácio, com a sensação de que cumpriu uma parte essencial de seu dever. Mas o dia está longe de acabar. Há assuntos administrativos, visitas de emissários estrangeiros e, possivelmente, decisões militares para tomar. Antes de seguir, você faz uma pausa no pátio do templo para beber água fresca de uma jarra de barro. O líquido é frio e traz um alívio imediato. O vento sopra levemente, levantando a poeira dourada do chão. Por um instante, você respira fundo e sente orgulho. Ser faraó é exaustivo, mas também é ser o coração que mantém o Egito pulsando. Você entra na sala do conselho, um espaço amplo e arejado, com pilares esculpidos em forma de papiros e flores de lótus. A luz do sol entra por claraboias no teto, projetando feixes dourados que iluminam a longa mesa de pedra onde seus conselheiros já estão esperando. Eles se levantam assim que você entra, um gesto que reforça sua autoridade. Você se senta na cadeira central, um trono mais simples que o do salão real, mas ainda assim impressionante. Ao seu lado, o vizir, seu braço direito, segura uma série de rolos de papiro com anotações do que precisa ser discutido hoje. A lista é longa: disputas de terra entre camponeses, arrecadação de impostos, construção de canais de irrigação e o estado das fronteiras. Cada assunto é trazido à mesa com um tom cerimonioso. Primeiro, os escribas leem as queixas ou pedidos. Depois, seus conselheiros discutem, e por último você dá a palavra final. É um processo que exige paciência e atenção. Você precisa parecer justo, equilibrado e sábio, mesmo quando gostaria apenas de voltar para a sombra de um jardim e cochilar. O vizir no Egito era quase tão poderoso quanto o próprio faraó. Ele era o responsável por supervisionar praticamente tudo, desde obras públicas até julgamentos criminais. Mas a palavra final, é claro,
sempre era sua. Hoje, por exemplo, há um debate sobre aumentar ou não os tributos de uma determinada região para financiar novas construções. Alguns dizem que é necessário, outros temem revoltas. Você ouve os dois lados, franze o senho e, em um tom calmo, decide que o aumento será gradual, para não sobrecarregar os camponeses e evitar problemas. Em seguida, o chefe dos exércitos apresenta relatórios sobre as fronteiras. Há rumores de que tribos nômades estão se aproximando, e ele recomenda aumentar a vigilância. Você concorda, mas pede que isso seja feito de forma discreta, para não parecer uma provocação. É interessante perceber como todos na sala pesam cada palavra na sua frente. Uma decisão sua pode mudar o destino de centenas de pessoas, ou de todo o país. É como se você estivesse constantemente jogando xadrez, mas com vidas reais como peças. No meio de tantas conversas sérias, há espaço para um momento de humor. Um dos conselheiros tropeça ao se levantar, derrubando um pote de tinta no chão. O som ecoa e a mancha preta se espalha como uma pequena nuvem de tempestade. Você segura o riso, mas não resiste a um comentário. Bom sinal, o Deus da escrita deve estar realmente prestando atenção hoje. O ambiente se descontrai por alguns instantes. Há também uma sessão de julgamento. Dois homens são trazidos para resolver uma disputa sobre a posse de um campo. Você ouve atentamente, pede aos escribas os registros de propriedade e, no fim, decide em favor daquele que apresentou provas mais sólidas. Sua decisão é recebida com respeito, mesmo pelo perdedor, que se curva e agradece por ter sido ouvido. Uma questão interessante é levantada por um de seus conselheiros: se o Egito deve ou não firmar uma nova aliança comercial com o reino vizinho. A ideia é tentadora, mas pode trazer tensões com outro aliado já existente. Você pensa por alguns segundos antes de responder. E aqui entra o debate. Muitos estudiosos de hoje ainda se perguntam até que ponto essas decisões eram puramente estratégicas ou influenciadas por pressões religiosas e profecias. Quando finalmente todas as pautas são discutidas, você se levanta. Seus conselheiros se curvam e se retiram em ordem. A sala fica em silêncio, e você respira fundo. O trabalho administrativo está feito, pelo menos por hoje. Ao sair, você passa por um jardim interno do palácio. O som da água correndo em pequenas fontes é um presente para os ouvidos. Por um momento, você se permite relaxar. O cheiro de flores e ervas medicinais no ar lembra que, apesar de ser governante de um império, você também é apenas uma pessoa tentando manter o equilíbrio entre poder, responsabilidade e a paz mental. As portas do salão de festa se abrem, e o som de música enche o ar. Você sente o cheiro de incenso queimando e especiarias doces misturado ao aroma forte de vinho. Hoje é dia de celebração, um festival dedicado a Horus, o deus falcão. E como faraó, você não é apenas um convidado, é a presença central da cerimônia. Você entra, e todos se viram para olhar. As tochas e lamparinas iluminam seu caminho, projetando sua sombra nas paredes pintadas com cenas de vitórias militares e oferendas aos deuses. As pessoas se inclinam à sua passagem, como se você fosse a própria encarnação de Horus, o que, para eles, você realmente é. O salão está repleto de longas mesas de madeira cobertas com pão fresco, frutas, carne assada e jarros de cerveja e vinho. O banquete é uma explosão de cores, romãs abertas como joias vermelhas, tâmaras brilhando como ouro e tigelas de mel. Você se senta no lugar de honra, em um trono levemente elevado, e a festa começa oficialmente. Primeiro, os sacerdotes entoam cânticos. O som é hipnótico, como se cada nota fosse cuidadosamente medida para entrar em sintonia com seu coração. Você levanta uma taça e derrama um pouco de vinho no chão como oferenda. É um gesto simbólico. Antes de você beber, os deuses devem beber primeiro. Enquanto come, você observa os dançarinos se apresentarem. Mulheres vestidas com linho branco movem-se de forma lenta e graciosa, enquanto tocadoras de harpa e tamborim criam um fundo sonoro delicado. O público fica em silêncio, hipnotizado pelos movimentos. É quase como assistir a um vídeo relaxante hoje em dia, só que com o peso de saber que, para os presentes, esse ritual tem poder sagrado. No Egito, festas como essa podiam durar dias inteiros. Havia festivais para celebrar as cheias do Nilo, os deuses, as colheitas e até mesmo os mortos. Era uma forma de unir religião, política e entretenimento em um só evento. Em certo momento, um dos seus conselheiros conta uma piada sobre como até os deuses devem estar cansados de tantas oferendas.
Você ri, mas com moderação, afinal, rir alto demais diante dos sacerdotes poderia ser visto como desrespeito. Ainda assim, a atmosfera relaxa um pouco. Logo depois, os jogos começam. Homens competem em lutas simuladas, mostrando força e agilidade. Você observa com atenção, aplaudindo os vencedores. Alguns se ajoelham diante de você, esperando um gesto de aprovação. Você acena, e um escriba anota os nomes dos campeões para recompensá-los mais tarde. Um fato amplamente conhecido é que as festas também eram um momento estratégico para o faraó reforçar alianças. Convidados importantes sentam-se próximos de você, e conversas políticas se misturam ao clima descontraído. Hoje, um emissário de uma cidade aliada lhe entrega um presente, uma estátua pequena de bronze representando Anubis. É um gesto de respeito e um lembrete de que, mesmo em tempos de celebração, a diplomacia nunca dorme. Quando a noite avança, a música fica mais intensa. Alguns dos presentes já dançam com passos menos calculados, e o vinho flui livremente. Você, no entanto, mantém sua postura. O faraó não pode ser visto embriagado. Um servo se aproxima com uma toalha úmida e perfumada, e você limpa as mãos antes de se retirar para um pequeno pátio ao ar livre. Ali, sob o céu do deserto, você respira fundo. As estrelas são tão brilhantes que quase parecem lanternas penduradas. Por um momento, você se sente pequeno diante da imensidão do universo. É curioso como, mesmo sendo considerado um Deus vivo, você também precisa de um instante de silêncio para lembrar quem é. Ao longe, você ainda ouve as risadas e a música. O festival continuará até o amanhecer, mas você sabe que precisa guardar energia. Amanhã haverá mais cerimônias, mais reuniões, mais decisões. Por ora, você apenas fecha os olhos e sente a brisa fresca da noite no rosto. O dia começa antes mesmo de o sol nascer. Você desperta com o som dos tambores distantes e do chamado dos sacerdotes. Hoje é dia de cerimônia no templo principal, e seu papel é fundamental. Como faraó, você não é apenas um rei, você é o elo entre os deuses e o povo. Você veste um linho branco impecável e a coroa cerimonial escolhida para a ocasião. As joias de ouro brilham à luz das tochas, e o cheiro de incenso já começa a encher os corredores do palácio. Quando você sai, a cidade ainda está adormecida, mas as ruas que levam ao templo já foram varridas, e pétalas de flores cobrem o chão. O templo é um lugar impressionante. As colunas gigantes parecem tocar o céu, e cada uma delas está coberta de hieróglifos coloridos que contam histórias de deuses e faraós passados. Você atravessa o pátio principal lentamente, sentindo a pedra fria sob seus pés. O som dos sacerdotes ecoa no ar, é como se o próprio templo respirasse junto com eles. Lá dentro, o cheiro de mirra e resina é tão intenso que quase adormece seus sentidos. Os sacerdotes o recebem, inclinando-se profundamente. Eles lavam suas mãos e pés com água perfumada, um gesto de purificação antes que você possa se aproximar do santuário. No coração do templo está a estátua do deus principal, hoje, Amon-Ra. A pequena figura de ouro repousa em um santuário fechado, guardado com extremo cuidado. Você mesmo abre as portas do santuário, revelando a imagem aos presentes. Para o povo, é como se o próprio Deus tivesse acordado ao ver o faraó diante dele. Você oferece pão, cerveja e flores. Derrama leite e vinho, acende mais incenso, e faz a oração em voz baixa. Ninguém ousa interromper. É um momento sagrado. É como se todo o Egito dependesse da sua conexão com o divino para garantir a próxima cheia do Nilo. A estátua do deus era vestida diariamente. Roupas de linho eram trocadas, joias eram polidas, e perfumes eram aplicados como se o deus estivesse vivo. Esse ritual acontecia ao amanhecer, todos os dias, sem exceção. Quando o ritual termina, você sai em procissão. A cidade já está acordada, e as pessoas se alinham para vê-lo passar. Elas se ajoelham, tocam o chão com a testa, e algumas até jogam flores em sua direção. Para elas, você é a prova de que os deuses ainda olham pelo Egito. Você faz questão de sorrir e acenar, mesmo que discretamente. Parte de você se pergunta se toda essa adoração é mesmo para você, ou se é apenas para o papel que você representa. Mas não há tempo para pensar nisso por muito tempo. Logo você está de volta ao palácio, onde escribas já o esperam com relatórios e mensageiros trazem notícias de regiões distantes. Entre uma decisão e outra, você ainda sente o cheiro do incenso grudado em suas roupas.
É como se uma parte do templo tivesse vindo com você, lembrando de que sua vida não pertence apenas a você mesmo. Você se pega pensando: será que, em algum dia, alguém vai achar essas oferendas, essas estátuas, essas paredes? Será que eles vão entender o que significava estar aqui? Ou será que tudo isso será visto apenas como curiosidade, como algo distante e incompreensível? Mas antes que o pensamento se aprofunde demais, outro sacerdote entra e pede que você aprove uma nova estátua em sua homenagem. Você suspira. Mesmo sendo um semideus para o povo, você ainda precisa revisar projetos de arquitetura. Os escribas entram na sala com pilhas de pergaminhos e tábuas de cera, e você já sabe que o dia vai ser longo. Ser faraó não é apenas sobre rituais e glória, é sobre manter um país inteiro funcionando, e o Egito é enorme. Você se senta no trono, mas o trono não é exatamente confortável. Ele é de ouro, sim, mas é frio e rígido. Você sente o peso, não só do metal, mas de tudo o que ele representa. O primeiro assunto é sobre uma rebelião no sul. Um dos nomarcas, governadores regionais, está se recusando a pagar os tributos completos. O escriba lê a carta em voz alta, e você quase pode ouvir o tom de desafio por trás das palavras. Se você deixar passar, outros podem seguir o exemplo. Se você agir com dureza, pode provocar mais revolta. Você lembra de como, em outras épocas, faraós enviaram exércitos para esmagar dissidências, mas também sabe que cada guerra custa recursos e homens. A decisão não é apenas política, é pessoal, porque você sabe que esses soldados são filhos de alguém. Logo em seguida, entram mercadores pedindo permissão para importar mais madeira do Líbano. Eles oferecem presentes, tentando persuadir você, mas você precisa pesar os riscos. Quanto mais madeira você importa, mais o Egito depende de outros reinos. E dependência nunca é uma posição confortável para um faraó. No meio das reuniões, um conselheiro mais velho lembra que é época de cheias do Nilo, e que é preciso reforçar os canais de irrigação antes que seja tarde. Outro sugere aumentar os impostos temporariamente para financiar as obras. Você respira fundo. Aumentar impostos nunca é popular, mas deixar os canais quebrados seria um desastre. Enquanto escuta tudo isso, você percebe que está fazendo o que faraós fazem desde o começo da história: equilibrar poder, recursos e expectativas. É como andar em uma corda bamba, só que a corda é feita de papiro e está sobre um rio que decide se vai encher ou secar dependendo do humor dos deuses. No Egito Antigo, o faraó era chamado de Senhor das Duas Terras, representando o Alto e o Baixo Egito. Você não governa apenas uma região, mas duas metades que às vezes parecem querer se separar. Seu trabalho é mantê-las unidas, mesmo quando tudo parece puxar para lados opostos. No fim do dia, você está exausto. Sua cabeça lateja, e você se pergunta se os deuses realmente aprovam cada decisão que você toma, ou se estão apenas assistindo, rindo da sua tentativa de manter tudo sob controle. Quando o último escriba sai, você fica sozinho na sala por alguns minutos. O trono está silencioso agora, e você sente a tensão sair dos ombros. Mas, antes que você possa relaxar, outro mensageiro entra com notícias de um acordo com o reino vizinho. Eles enviaram presentes, incluindo animais exóticos, mas também pedem algo em troca: uma princesa egípcia para se casar com o príncipe deles. Você sabe o que isso significa. Não é apenas um pedido de casamento, é um pedido de aliança. E você precisa decidir se aceita. A história mostra que essas alianças podem trazer paz, ou podem se transformar em armadilhas políticas. Você olha pela janela. O sol está se pondo, e o céu fica dourado como o metal que cobre o seu trono. Por um instante, você gostaria de ser apenas alguém caminhando pela margem do Nilo, sem precisar decidir o futuro de um país. Mas a próxima reunião já está marcada. E amanhã, tudo começa de novo. O dia começa antes do nascer do sol. Você é acordado por um mensageiro que bate na porta com urgência. As notícias não são boas. Um exército estrangeiro foi visto cruzando a fronteira do Delta. O Egito está prestes a ser testado, e você também. Você se levanta e veste a armadura cerimonial. Não é só para proteção, é um símbolo. Quando o faraó aparece de armadura, todo mundo sabe que a situação é séria. O capacete de ouro pesa na cabeça, e você sente como se estivesse carregando o próprio sol. Na sala do conselho, os generais já estão reunidos. Mapas de papiro são desenrolados na sua frente, com linhas vermelhas mostrando onde os invasores avançam. Eles sugerem estratégias:
mandar arqueiros para o norte, usar barcos no Nilo para bloquear a passagem. Cada decisão precisa ser rápida, e precisa parecer inspirada pelos deuses, ou o povo pode perder a confiança. Você se lembra de histórias antigas, de faraós que lideraram batalhas pessoalmente. Ramsés II, por exemplo, é famoso por ter lutado em Kadesh contra os hititas, e até transformou a batalha em propaganda real. Mas os registros são confusos. Foi realmente uma vitória ou um empate glorificado? Esse é o tipo de dúvida que ecoa na sua cabeça agora. Enquanto os generais falam, você também pensa na diplomacia. Talvez não seja preciso derramar sangue. Enviar presentes, negociar tréguas, propor casamentos reais, tudo isso é parte do jogo. Mas é arriscado. Se parecer fraco, os inimigos avançam mais. Se parecer inflexível, pode acabar em guerra total. No meio do debate, um sacerdote sugere consultar os deuses. O templo principal é preparado para um ritual de leitura de presságios. Você acompanha o sacerdote até o pátio, onde o fogo sagrado é aceso. O cheiro de resina e mirra preenche o ar, e você sente o calor subir pelo corpo. O sacerdote observa o voo dos pássaros, a direção do vento e o som da água no templo. Por fim, ele declara que os deuses favorecem a defesa, não o ataque. Essa decisão pesa, porque significa esperar o inimigo vir até você. Significa preparar o povo para resistir. Você ordena que os canais sejam abertos para inundar certas áreas, tornando o avanço dos invasores mais lento. O Nilo se torna sua muralha invisível. À noite, no palácio, você escreve uma carta para o líder inimigo. As palavras são calculadas, nem muito agressivas, nem muito submissas. É como jogar xadrez, só que as peças são pessoas e cidades inteiras. No meio do processo, você sente algo estranho, uma mistura de medo e excitação. A guerra é perigosa, mas também é a chance de deixar seu nome gravado para sempre nos templos. Se você vencer, será lembrado como o protetor do Egito. Se perder, será lembrado como o faraó que falhou. O sono não vem fácil naquela noite. Você ouve tambores ao longe, ou talvez seja só sua imaginação. O vento do deserto entra pelas janelas, trazendo cheiro de poeira e tensão. Quando o dia seguinte amanhece, você monta um cavalo e cavalga até as muralhas. Os soldados se alinham, batendo lanças no chão, gritando seu nome. Você ergue o cetro de guerra, e por um instante o medo desaparece. Não há tempo para dúvidas agora, apenas ação. Ao voltar ao palácio, você encontra mais um presente dos reinos vizinhos, um leão jovem, enviado como sinal de respeito. Ele ruge e, de alguma forma, parece aprovar suas decisões. Você respira fundo. Seja com espada ou com tinta de papiro, você está pronto para lutar, pela terra, pelo povo e pelo legado que carrega. A guerra ainda está nos bastidores, mas o calendário sagrado não para. Logo pela manhã, sacerdotes lembram você que hoje é dia de festival. E, no Egito, isso significa que mesmo em tempos de tensão, o faraó deve aparecer em público, sorrindo, brilhando, como se a vida estivesse perfeita. Você veste trajes de linho branco, bordados com fios de ouro. A cor é simbólica. O branco representa pureza e renascimento. O povo precisa ver que o seu governante está em harmonia com os deuses, mesmo que por dentro você esteja contando os minutos para as notícias vindas da fronteira. As ruas de Tebas, ou Mênfis, dependendo de onde está o palácio naquele ano, estão cheias de gente. Crianças correm, carregando pequenos amuletos em forma de olho de Horus. Mulheres pintam os olhos com col brilhante para afastar o mal-olhado. O cheiro de pão fresco, cerveja de cevada e flores de lótus enche o ar. Você passa por tudo isso em uma barca dourada, carregado por servos, como se estivesse flutuando. No templo principal, começa a cerimônia de oferendas. Bois e gansos são sacrificados em seu nome. Você toca o altar, derrama vinho, e uma multidão grita seu nome. Você não é apenas um líder político, você é o elo entre o céu e a terra. É como se você fosse uma versão humana do Wi-Fi divino. Sem você, os deuses não recebem um sinal. Entre os rituais, há danças. Músicos tocam harpas, sistros e tambores. As dançarinas se movem de forma hipnótica, com tornozeleiras de cobre tilintando a cada passo. É bonito, é espiritual, e também é propaganda. Cada sorriso que você dá é observado, cada gesto tem um significado. Se você parecer cansado ou desanimado,
Rumores podem surgir de que os deuses estão zangados. Durante o banquete, você se senta em uma mesa baixa, coberta de pão, tâmaras e carne assada. Há vinho doce e cerveja forte. Você come pouco, afinal, não pode parecer comum, mas também não pode recusar a generosidade das oferendas. A vida pública é um equilíbrio constante entre ser acessível e ser inalcançável. No final da tarde, há um desfile pelo templo de Amon-Ra. A barca sagrada do deus é retirada de seu santuário e carregada por sacerdotes. O povo acredita que o próprio Deus está presente, olhando para todos. Você caminha ao lado e sente o peso dessa expectativa. É como ser uma celebridade e um símbolo religioso ao mesmo tempo. Depois do festival, você volta para o palácio. Seus pés doem, a maquiagem começa a derreter sob o calor, e você só quer descansar. Mas há reuniões esperando, administradores trazendo listas de impostos, construtores pedindo autorização para novas obras. A noite cai, e o palácio é iluminado por centenas de lamparinas. Do terraço, você vê as tochas do povo ainda queimando nas ruas. Eles dançam, cantam, bebem. Para eles, hoje foi um dia de festa, uma prova de que o Egito está bem. Para você, foi um dia de atuação perfeita. Antes de dormir, você escreve algumas linhas para serem gravadas em pedra, registrando como esse festival foi celebrado sob o seu reinado. Séculos depois, arqueólogos talvez encontrem essas inscrições e imaginem que você estava em paz, que tudo estava bem. Eles nunca saberão o quanto seu coração estava acelerado pensando na fronteira. Você se deita, cansado, mas com uma sensação estranha de satisfação. Ser faraó é cansativo, mas também é ser o personagem principal do maior espetáculo do Nilo. Acordar hoje é diferente. O ar parece mais pesado, e não é apenas o calor do deserto. Servos se aproximam mais devagar, como se temessem trazer notícias ruins. Você percebe que o palácio não está apenas agitado com a rotina, há sussurros nos corredores, olhares trocados. Ao se sentar no trono para a primeira audiência do dia, percebe que alguns vizires evitam contato visual. Há relatórios da fronteira, mas eles parecem menores comparados ao que realmente preocupa os conselheiros. Finalmente, um deles tosse discretamente e menciona que um dos generais foi visto conspirando em segredo com membros do clero. Seu coração acelera. Não é apenas sobre terras ou impostos, é sobre poder. No Egito, o faraó governa, mas o clero de Amon tem influência quase igual. Um general aliado a eles pode transformar um simples boato em uma rebelião. Você decide agir de forma sutil. Reúne apenas os conselheiros mais confiáveis para um jantar noturno. A mesa é longa, iluminada por lamparinas de óleo que criam sombras dançantes nas paredes. Enquanto todos comem pão, peixe seco e bebem cerveja, você observa cada gesto. Quem ri demais? Quem se cala? Quem está inquieto? De repente, um dos servos deixa cair uma jarra e você percebe que ele não é um servo comum. Ele tem as mãos calejadas de quem não serve vinho, mas maneja armas. Espiões no palácio, e você está sendo observado até durante o jantar. Quando a noite cai de vez, você manda fechar os portões do palácio. Apenas a guarda pessoal pode entrar ou sair. Anda pelos corredores, sentindo a pedra fria sob os pés, e se pergunta em quem pode confiar. Há rumores de que até membros da sua própria família estão divididos sobre sua liderança. No Egito Antigo, conspirações não eram raras. O assassinato de um faraó podia ser seguido de uma rápida tentativa de apagar seu nome de todos os registros, como aconteceu com alguns que vieram antes de você. A ideia de ser apagado da história dá um arrepio na espinha. Ainda assim, você sabe que precisa manter a imagem de estabilidade. No dia seguinte, decide visitar o templo de Amon em Tebas, oferecendo mais ouro e estátuas para garantir que o clero se mantenha ao seu lado. É um jogo perigoso, quanto mais poder eles ganham, mais difícil será controlá-los. Ao voltar, você ordena uma investigação secreta. Quer nomes, datas, provas. Não pode acusar ninguém sem ter certeza. Uma falsa acusação pode transformar aliados em inimigos. Enquanto espera os resultados, você passa mais tempo em seus aposentos, olhando pela janela para o Nilo, onde barcos continuam navegando como se nada estivesse acontecendo. É estranho como o rio segue seu curso indiferente às tensões humanas. Naquela noite, antes de dormir, você sonha que está diante do tribunal de Osíris, pesando seu coração contra a pena da verdade. No sonho,
o coração é pesado demais. Você acorda suando, e por um momento pensa que alguém está na sala. Mas não há ninguém. Ou pelo menos ninguém que você consiga ver. O amanhecer chega com uma luz avermelhada, como se o próprio deserto estivesse avisando que este será um dia de decisões pesadas. Você desperta antes dos servos, sentindo a tensão no ar. Hoje, você precisa decidir, punir ou perdoar, agir ou esperar, e cada escolha pode selar o seu destino. Os relatórios que pediu chegam enrolados em papiros bem amarrados. Você os abre um por um, lendo nomes que você conhece desde a infância. Alguns dos conspiradores são generais de confiança, outros são sacerdotes que o viram crescer. Isso torna a decisão mais amarga. Você caminha até a sala do trono, onde o chão de pedra parece ecoar seus passos mais alto do que o normal. Os conselheiros estão lá, esperando, e você sente o peso de cada olhar. Primeiro, você ordena a prisão de 2 oficiais que aparecem nos relatórios como líderes da conspiração. Não há discursos dramáticos. Apenas um aceno de cabeça, e a guarda pessoal os leva para fora. O silêncio que se segue é sufocante. Ainda assim, você decide não punir todos de uma vez. Sabe que a força bruta pode provocar ainda mais resistência. Então, convoca o sumo sacerdote para uma audiência privada. Ele chega trajando vestes impecáveis, com o olhar calmo de quem não teme nada. Vocês se encaram por longos segundos antes de falar. A conversa é cheia de palavras medidas, como um jogo de xadrez. Você oferece mais terras ao templo em troca de apoio político. Ele aceita, mas deixa claro que a lealdade dos deuses precisa ser renovada constantemente. É um lembrete sutil de que sua posição nunca é garantida. Depois, você manda preparar uma cerimônia pública. É preciso mostrar ao povo que o faraó está no controle. No pátio aberto, sob o sol escaldante, você aparece usando a coroa dupla do Alto e do Baixo Egito. O povo se ajoelha, grita seu nome, mas você sabe que alguns fazem isso por medo, não por devoção. Durante a cerimônia, você anuncia novas oferendas aos deuses e a inauguração de um novo festival. O povo vibra. Pão e celebrações são a melhor forma de acalmar tensões. Por alguns instantes, você sente que tudo está sob controle novamente. Mas à noite, sozinho em seus aposentos, a dúvida retorna. E se você prendeu homens inocentes? E se o verdadeiro conspirador ainda está à solta, esperando o momento certo para atacar? O silêncio do palácio é perturbador. Você quase ouve passos atrás das colunas. Enquanto se deita, sente o peso simbólico da coroa, mesmo sem estar usando-a. Ser faraó não é apenas governar, é carregar o fardo de manter o equilíbrio entre ordem e caos, entre Maete e Sfet. E você sabe que, por mais que hoje tenha sido vitorioso, a luta continua amanhã. O sono vem devagar, pesado. Em seus sonhos, você se vê navegando pelo Nilo em um barco dourado, mas as águas começam a se agitar. Há algo escondido debaixo da superfície, algo que ainda precisa emergir. O dia começa com uma sensação estranha de urgência, como se o tempo estivesse correndo mais rápido. Você sente isso no corpo, no modo como o sol parece subir mais depressa no céu, e na forma como seus conselheiros o olham quando trazem novas listas de decisões a tomar. Hoje, o assunto é você mesmo, ou melhor, como você será lembrado. A construção do seu túmulo, iniciada logo no início do seu reinado, agora é prioridade absoluta. Você decide visitar o canteiro de obras no Vale dos Reis. A viagem até lá é silenciosa, acompanhada apenas pelo som das rodas da sua carruagem sobre a areia e pelo bater dos cascos dos cavalos. Ao chegar, você vê dezenas de artesãos e pedreiros trabalhando sob o sol, as mãos calejadas, as testas brilhando de suor. Você desce para os corredores escavados na rocha e observa os hieróglifos começando a ganhar forma nas paredes. Eles contam sua história, sua linhagem, suas vitórias, ou, pelo menos, a versão que você quer que o futuro conheça. É estranho pensar que esse será o lugar onde seu corpo descansará, envolto em linho e resina, por séculos. Durante a inspeção, você se depara com um problema. Uma rachadura na parede principal ameaça comprometer a pintura. O arquiteto se ajoelha e jura que consertará antes da próxima cheia do Nilo. Você sabe que não há tempo a perder. Cada estação de inundação traz riscos de erosão, e você quer que tudo esteja perfeito antes que sua própria vida termine. De volta ao palácio, você convoca os escribas. Eles começam a trabalhar em listas de oferendas para garantir que seu espírito seja alimentado no além.
É quase engraçado pensar que até na morte você ainda precisa gerenciar logística. Pão, cerveja, carne de boi e de pato, tudo precisa estar detalhado. À noite, você se senta sozinho no jardim do palácio. O Nilo está calmo, refletindo a lua cheia. Você se pergunta se realmente será lembrado como quer. Há faraós que tiveram seus nomes apagados de templos e monumentos, condenados ao esquecimento por sucessores vingativos. E se isso acontecer com você? Essa reflexão leva a uma decisão ousada: ordenar a construção de uma estátua colossal sua, em pedra dura, grande o suficiente para intimidar qualquer um que pense em apagar sua memória. Ao dar a ordem, você sente algo parecido com alívio, como se estivesse deixando uma versão sua gravada no próprio deserto. Quando o sono chega, você sonha com gerações futuras entrando no seu túmulo, iluminando as paredes com tochas e se perguntando quem você foi. É um pensamento reconfortante e, ao mesmo tempo, perturbador. Você sente o cheiro antes de ver a cena: carne assada, pão recém-saído do forno e o perfume doce de flores de lótus espalhadas pelo chão. O banquete do templo não é um jantar qualquer, é uma performance cósmica. Você é o faraó, o ponto de encontro entre o mundo humano e o divino, e esta noite o templo foi transformado em um palco para celebrar os deuses e renovar o equilíbrio do universo. As tochas lançam sombras dançantes pelas paredes cobertas de hieróglifos, fazendo os deuses parecerem se mover ao seu redor. Você se senta em uma cadeira alta, esculpida em ouro, tão polida que quase reflete seu rosto. Sacerdotes passam lentamente, carregando bandejas de figos, tâmaras e pães moldados em formas de animais sagrados. O som dos sistros, aqueles instrumentos metálicos que soam como chuva suave, preenche o ar, criando um ritmo hipnótico. O primeiro prato é servido: ganso assado, carne macia temperada com ervas que só crescem perto do delta. Você prova, sentindo o contraste entre o calor da carne e o frescor do vinho de romã que um servo imediatamente lhe oferece. Você não está apenas comendo, você está participando de um ato de magia simpática, garantindo que o Nilo continuará a fluir e que as colheitas serão abundantes. De repente, um grupo de dançarinas entra no salão, seus tornozelos tilintando com sinos dourados. Elas se movem em círculos ao som de tambores, simulando o nascer e o pôr do sol. Você sabe que cada passo é coreografado para agradar Hathor, a deusa da alegria. A cena parece lenta e quase sonhadora, como se o tempo tivesse diminuído para que você pudesse observar cada detalhe. A tinta preta delineando os olhos das dançarinas, o reflexo da chama das tochas em suas joias, o aroma do incenso que sobe em espirais perfeitas. No meio da cerimônia, um sacerdote se aproxima com uma tigela de leite e mel. Ele traça símbolos no ar e murmura uma oração, pedindo proteção para o próximo ciclo de cheias do Nilo. Você sente um arrepio na nuca. Será que os deuses realmente estão ouvindo? Você finge tranquilidade, mas por dentro pensa no que aconteceria se essa noite fosse mal interpretada pelos céus. A prosperidade do reino depende desses rituais. Entre um prato e outro, você ouve músicos tocando harpas de madeira e liras de 10 cordas. O som é suave e faz o corpo relaxar. Você quase esquece que está sentado como um rei. Por um instante, parece apenas um convidado em um jantar elegante. Mas então alguém se curva profundamente e beija o chão diante de você, lembrando de que sua presença ali é mais do que humana. No fim da noite, o último prato é um doce de mel e frutas secas, servido em pequenas tigelas de alabastro. Você toma um gole de cerveja doce, olhando para as chamas que agora estão mais baixas, quase se apagando. É nesse momento que o sumo sacerdote se aproxima para o clímax do banquete. Ele segura uma pequena estátua do deus Amon e a coloca diante de você. Ele recita as palavras finais da cerimônia, garantindo que a ordem do cosmos foi restaurada. Você se levanta lentamente, sentindo o peso da coroa, e dá um passo à frente para acender a última chama, simbolizando que o ciclo continua. É um gesto simples, mas que faz os presentes suspirarem de alívio. Você se dá conta de que essa não foi apenas uma refeição, foi um pacto renovado entre você, os deuses e todo o Egito. A lua está alta quando você deixa o palácio em silêncio, envolto em um manto de linho escuro. Ninguém deve saber para onde você vai, nem mesmo alguns dos seus guardas mais próximos. Esta é a sua noite de viagem secreta pelo Nilo, um costume que apenas os faraós mantêm. Dizem que, se você não tocar o rio de tempos em tempos, ele pode se tornar hostil, retraindo suas águas ou trazendo enchentes destrutivas. Você desce até o pequeno cais privado, onde uma barca de madeira esculpida em forma de crocodilo o aguarda. Os remadores, escolhidos a dedo,
não ousam olhar para você diretamente. Você sente o cheiro de lótus no ar misturado ao frescor úmido da água, um aroma que parece puxar você de volta no tempo. O som das cigarras é quase ensurdecedor, mas quando o barco desliza para o centro do rio, o ruído se transforma em um coro distante. O céu está tão estrelado que você consegue distinguir as constelações usadas pelos sacerdotes para prever as cheias. Elas parecem brilhar apenas para você, como se quisessem lembrar que o faraó é o elo entre a ordem do cosmos e o caos que sempre ameaça romper. Você passa a mão pela superfície da água, sentindo o frio cortar seus dedos. Por um momento, é como se o Nilo respirasse debaixo de você. No meio do trajeto, o barco para em uma pequena ilha. Ali, há um altar simples de pedra, decorado apenas com flores frescas e uma pequena tocha que alguém acendeu mais cedo. Você desce e caminha lentamente até o centro. O chão está coberto de areia úmida, e você sente os grãos grudando nos pés. O sacerdote que o acompanha entrega-lhe uma tigela de cerâmica com leite e vinho. Você derrama o líquido no rio, observando-o se misturar com a corrente. O silêncio é tão intenso que você quase consegue ouvir o movimento dos peixes sob a superfície. O sacerdote entoa palavras antigas, repetidas gerações após geração. Você se pergunta se os faraós de 1000 anos atrás faziam exatamente o mesmo gesto neste mesmo lugar. É uma sensação estranha, como se o tempo estivesse dobrado e você fosse apenas mais um elo em uma corrente interminável. De repente, um vento forte passa, balançando a tocha e quase apagando a chama. Você sente a pele arrepiar. Será um sinal de que a oferenda foi aceita ou um aviso para algo maior que está por vir? Você não compartilha sua dúvida com ninguém. Em vez disso, ergue a cabeça e respira fundo, como se estivesse conversando diretamente com o rio. Quando a cerimônia termina, você retorna ao barco. O caminho de volta é mais silencioso, e você quase adormece ouvindo o som dos remos cortando a água. Em um momento, você se pega imaginando o que aconteceria se essa tradição fosse esquecida em algum futuro distante. Será que o Nilo continuaria generoso? Ou será que as cidades seriam engolidas por areia, como algumas que você já ouviu falar em lendas antigas? Ao chegar de volta ao cais, o céu começa a clarear. O azul escuro dá lugar a tons de cobre e dourado, refletindo nas águas como se o próprio rio estivesse sorrindo. Você sobe a escadaria do palácio em silêncio, sentindo-se diferente, quase leve. O mundo ainda dorme, e você tem a estranha sensação de que ninguém jamais saberá o que aconteceu esta noite. Mas, de alguma forma, você tem certeza de que o Nilo sabe. Enquanto caminha de volta para seus aposentos, a música ainda ecoa em seus ouvidos. Você pensa no que aconteceria se, algum dia, o banquete não fosse realizado. Será que o Nilo secaria? Será que o povo perderia a fé? Ninguém sabe, mas você não pretende descobrir. Para esta noite, pelo menos, o equilíbrio foi restaurado, e o Egito dormirá em paz. O sol nasce com uma luz alaranjada que pinta o horizonte, e você sente que hoje será um dia de areia e suor. Há um chamado para a caça real no deserto, e como faraó, você não pode recusar. A corte inteira aguarda para vê-lo demonstrar sua força, sua habilidade e sua conexão com os deuses da guerra e da fertilidade. Você veste uma túnica leve de linho branco e um peitoral de couro decorado, mais cerimonial do que funcional. O carro de guerra, mais elegante que os usados em batalha, já está preparado. 2 éguas nervosas batem os cascos no chão, ansiosas para correr. Quando você sobe no carro, o vento da manhã sopra direto no seu rosto, trazendo consigo o cheiro do deserto, seco, poeirento, quase metálico. Os guardas e nobres seguem atrás, formando uma pequena caravana. O som dos cavalos e das rodas sobre a areia cria um ritmo hipnótico. Ao longe, você vê o deserto se estender como um mar sólido, ondulando com o calor que começa a se acumular. A sensação é quase de outro mundo, como se você estivesse deixando o Egito para entrar em um reino de espíritos. A caça começa quando os batedores sinalizam que avistaram uma manada de óryx. Você puxa o arco de madeira com uma ponta de bronze brilhando ao sol. Quando a primeira flecha voa, o silêncio é quebrado por um som agudo que se perde na imensidão. Os animais correm, levantando poeira, e você sente o carro sacudir violentamente enquanto segue atrás deles. Há algo profundamente ritualístico nesse ato. Você não está apenas caçando para provar coragem, está reencenando a luta do deus Horus contra as forças do caos. Cada animal abatido é um símbolo da ordem restaurada,
um lembrete para o povo de que o faraó mantém o equilíbrio entre o mundo humano e o divino. Depois de horas sob o sol impiedoso, o suor escorre pelo seu rosto, misturando-se com a poeira até formar uma camada espessa na pele. Você finalmente desce do carro e toca o corpo de um dos animais caídos. Seus olhos encontram os dos caçadores ao redor, que aguardam seu sinal. Você ergue a mão e agradece ao deserto em silêncio, como se pedisse perdão pela vida tirada. Um servo traz uma jarra de cerveja leve, quase aguada, para você beber. O gosto é estranho, mas refrescante. Você se lembra de que a cerveja era considerada um presente da deusa Thor, e beber em sua homenagem faz parte do ritual. Alguns dos cortesãos comentam que a caça foi particularmente farta, um bom presságio para as colheitas. No caminho de volta, você observa o deserto se transformar lentamente enquanto o sol desce no céu. O calor intenso vai cedendo a uma brisa mais fria, e as sombras se alongam até parecerem mãos que tentam agarrar as rodas do carro. Há um momento em que você se sente pequeno, quase insignificante diante de tanta vastidão. Mas então lembra que, para o povo, você é a própria personificação da força e da continuidade. Quando o palácio surge ao longe, iluminado pela luz dourada do entardecer, você sente uma onda de orgulho. A caçada foi bem-sucedida, os deuses estão satisfeitos, e a corte terá histórias para contar durante semanas. Você sabe que esta noite haverá música, dança e banquetes em sua homenagem, mas por agora tudo que deseja é lavar a poeira do corpo e sentir novamente a pedra fria do palácio sob os pés. Ao chegar aos portões, o povo já se reúne para vê-lo retornar. Crianças acenam, mulheres cantam, e até os sacerdotes sorriem discretamente. Você desce do carro, deixando que vejam o suor e a poeira. Afinal, a imagem de um faraó não é feita apenas de ouro, mas também de carne e esforço. E enquanto entra no palácio, o som das festividades começa a ecoar pelos corredores. Hoje, você foi caçador, guerreiro e Deus vivo. Amanhã, será novamente governante, juiz e protetor do Nilo. Mas por alguns instantes, ao se deitar mais tarde, talvez consiga sonhar com o deserto e o vento correndo ao seu lado. Você desperta sentindo o peso de cada respiração, como se o ar estivesse mais denso. Seu corpo parece saber antes da mente: o fim está próximo. Ao seu redor, os sacerdotes e servos andam devagar, as cabeças baixas, como se também soubessem. Você passa o dia supervisionando os últimos detalhes do que será sua jornada para o além. O túmulo está pronto, os hieróglifos pintados, as estátuas polidas e as oferendas armazenadas em câmaras laterais. Você caminha pelos corredores uma última vez, tocando as paredes frias e sentindo o cheiro da pedra recém-pintada. O som dos seus passos ecoa como se o próprio lugar estivesse memorizando você. De volta ao palácio, os sacerdotes iniciam os primeiros rituais. Incenso é queimado, preenchendo o ar com uma fumaça doce e densa que parece acalmar seu coração. Você veste as roupas cerimoniais, linho branco, joias de ouro, amuletos protetores, e sente o peso simbólico de cada peça. Na noite seguinte, você se deita em sua câmara, cercado por cânticos. O som é hipnótico, um balanço constante entre este mundo e o próximo. Há um momento em que o corpo parece flutuar, e você tem a sensação de estar se afastando do próprio leito, observando tudo de cima. Quando o suspiro final chega, é surpreendentemente suave. Não há dor, apenas uma rendição tranquila, como mergulhar no Nilo em uma noite quente. Os sacerdotes iniciam imediatamente a preparação do seu corpo, lavando, ungindo com óleos aromáticos e embrulhando-o em camadas de linho. Sua máscara mortuária é colocada sobre o rosto, e de repente você já não é apenas você, você é uma imagem eterna, um Deus entre os homens. Dias depois, sua múmia é levada em procissão até o túmulo. O sol nasce dourado no horizonte, como se o próprio Ra abençoasse a passagem. Quando o último bloco de pedra é colocado selando a entrada, o mundo lá fora segue em frente, mas você permanece ali, guardado na escuridão, esperando pela eternidade que planejou desde o primeiro dia como faraó. E agora, enquanto você se deita na sua própria cama, longe das areias do deserto e do peso das coroas, imagine o frescor do Nilo correndo ao lado do seu túmulo. Imagine o silêncio da noite no Egito, quebrado apenas pelo som distante de um vento suave que desliza pelas pedras antigas. Sinta o corpo relaxar, como se você estivesse se permitindo repousar depois de um longo reinado. Cada músculo desacelera, cada pensamento se acomoda. A grandeza, as responsabilidades, as preocupações de ser lembrado, tudo fica para trás.
Respire devagar e profundo. O mundo ao seu redor diminui de volume, como se o próprio deserto estivesse cobrindo você com um manto de estrelas. É um manto seguro, quente, protetor. E, no fundo, talvez seja esse o verdadeiro presente dos faraós, a ideia de que a morte não é fim, mas apenas outra forma de descanso. Uma pausa longa e tranquila, até que alguém, em algum tempo distante, encontre seu nome e o pronuncie de novo. Boa noite, e que seu sono seja tão calmo quanto as margens do Nilo sob a luz da lua. Bons sonhos.